E hoje eu tenho a honra de receber em nosso programa o Fredo Júnior, ele que tem 48 anos, é jornalista, empreendedor, coordenador de projetos para gestão pública, profissional de educação à distância e mediador de conflitos. Fredo Júnior é graduado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública Municipal, Gestão de Educação à Distância e formado como mediador judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente dirige o site de notícias O Independente, que agora no mês de março completa 1 ano de atividades. Ele também coordena, é um protetor dos animais, coordena o grupo Banzé. No jornalismo eu comecei em 92, no rádio, né, na emissora local. Faço sempre questão de lembrar e com muito carinho, né, que a gente leva para o resto da vida, lá na Rádio Clube. E a partir daí passei por vários veículos, né. Mas a Opinião Jornal foi mais ou menos nessa época, né, em que eu comecei a assinar a subeditoria de esportes. Comecei no esporte, né, e a partir do esporte fiz uma migração natural para o jornalismo político, né, para a editoria política. E a partir daí passei por vários veículos da região, Gazeta de Limeira, a TV Mix Regional, que foi um marco importante também, e Jornal Todo Dia, e mais precisamente da cidade, trabalhando, além da Rádio Clube, trabalhando na Rádio Fraternidade nos últimos anos, onde eu tive por 6 anos comandando o Jornal da Cidade, o Bom Dia Cidade. E como é que você vê, Fredo, essa situação, de maneira geral, de um declínio da mídia tradicional? Né, em Araras mesmo a Tribuna do Povo fechou, né, mesmo a Opinião Jornal reduziu as suas edições, não tem sido fácil, né, os grandes jornais, a Folha de São Paulo, o Estadão, todos também diminuíram as suas edições, pela região vários jornais fecharam, TVs, rádios também passando dificuldade. Digamos, você que inclusive teve um acompanhamento, participou de vários componentes de mídias tradicionais, como que você vê essa situação da mídia tradicional? É um momento, vai passar, isso vai migrar para a internet? Qual que é a sua visão desse cenário todo? Eu acho que o papel não vai morrer. A mídia impressa não vai morrer. Você disse bem, ela será reduzida. E o fato é que a era digital está aí e os veículos de mídia têm que se acostumar e têm que se adaptar a essa realidade. Eu percebo, você tem plataformas formadas e a ideia do Independente é justamente essa. Nós formamos uma plataforma no primeiro momento em que ela oferta um texto, não é, a mídia, para as pessoas terem acesso, mas também trabalha com plataformas para vídeo, para geração de TV Rádio Web, que é um projeto que a gente quer desenvolver ainda. Que as pessoas precisam ter muito cuidado ao receber uma notícia e compartilhar essa notícia. Cheque. Não tome aquilo como verdade. Não é? O trabalho de um jornalista, o nosso trabalho no caso, é fazer uma checagem decente, é ouvir as partes, é levar a notícia da maneira mais clara possível. Entretanto, esse fenômeno das fake news, essa semana mesmo aconteceu aí, de se descobrir que foi no gabinete do filho do presidente, onde se nasceu, se produziu uma série de crimes digitais, do presidente Bolsonaro. Então, sabe, mas você diz isso porque você não gosta do presidente. Gostar ou não gostar não vem ao caso. A questão é que isso é crime. Qual que é a sua visão desses aspectos que as redes sociais às vezes parece que estimulam, de certo modo, esse debate mais acalorado e às vezes até violento? Elas potencializaram, sim, uma legião de pessoas que guardavam para si certas coisas e hoje não tem medo de dizer. Se havia um medo, um ressentimento, digamos assim, uma certa restrição de política de boa vizinhança, para não se falar isso ou falar aquilo, hoje não existe mais. Então as pessoas falam contra as outras pessoas, é um festival de preconceitos, de intolerância, de desrespeito às diferenças, que é uma coisa medonha e a gente não sabe onde vai parar. Eu gostaria muito de dizer exatamente o contrário. Não, acho que vai passar. Não vai passar. É importante dizer isso. As pessoas são responsáveis também por essa disseminação de ódio e de ilegalidade que acontece na rede social. Sou amplamente favorável à liberdade de imprensa, irrestrita. Irrestrita a liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão tem que ter responsabilidade. Assim como a liberdade de imprensa. O que nós não podemos concordar é
que as pessoas hoje ajam como se a internet fosse uma terra sem lei. E é isso que tem acontecido. E esse argumento mesmo, você toca num ponto importante, porque sempre quando se fala em controlar fake news, em limitar ódio, violência nas redes, você fala, opa, isso daí é violação do direito de expressão, estão querendo controlar, cercear. E não é por aí. É isso que você pontua. Eu acho assim, governos, nós já tivemos governos, não é? E num passado recente, houve lá, há muitos anos, uma tentativa da criação do Conselho Federal de Jornalismo, você se lembra disso? Aquilo foi uma bobagem tão grande, mas tão absurda. Por quê? Porque no fundo era um controle de conteúdo, ou digamos assim, uma máscara para isso. Volto a dizer, o Fredo Júnior é amplamente favorável à liberdade restrita de imprensa. Se um jornalista escreve algo, publica algo, que vai na contrariedade ou ofende a honra da pessoa, do foco da notícia, o judiciário está aí para isso. Foi uma das coisas mais bonitas que eu passei na minha vida. Porque você mergulhar no mundo da mediação, né, dos conflitos que são tão constantes, né, quase que diários na nossa vida, e você aprender a lidar com isso de uma maneira mais analítica, é diferente. E com foco nas pessoas. Essa é a grande sacada do trabalho de mediação judicial ou a mediação de conflitos. Por quê? Porque você se coloca ali como um pacificador para que aquele conflito seja resolvido. Você tem uma longa trajetória também como músico. Na verdade, minha história com música começou lá na igreja. Como talvez a grande maioria dos músicos, né? É lá que você tem o primeiro contato, né? Trabalhando nos ministérios da igreja e tal. E a partir dali eu fui caminhando, dando aula, enfim. E acabei migrando para a composição já cedo, desde muito cedo. E tenho aí algumas canções que a gente participou do circuito brasileiro de festivais durante muitos anos, né? Foi muito bacana, foi uma época legal, mas eu parei com música. Trabalhei na noite, em eventos, enfim, ganhei minha vida durante 12 anos trabalhando profissionalmente com isso, né? Mas tive que parar por conta de uma limitação física, um rompimento de tendão no braço, uma lesão crônica degenerativa que não me permitiu mais. Eu não tinha a menor ideia e a menor pretensão de disputar a eleição de 2012. Não tinha. Nós tínhamos a intenção de formar o partido, né, na ocasião, e disputar com outros candidatos. Mas aí os candidatos se declinaram. E aí, pera pouquinho, nós vamos ter que sair para essa luta. O que nós vamos fazer? Então, vamos disputar. Vamos fazer o que dá para fazer. Aí saímos com dois candidatos, mandar um beijo aqui para a Bel, querida Bel, amiga querida até hoje. E foi surpreendente aquela eleição, porque nós esperávamos uma votação bem baixinha, né? E não foi isso que aconteceu. A gente foi muito bem votado, o partido se consolidou durante 5 anos, depois saí, né? Fiquei um tempo em ano sabático e fui para outra agremiação, passei pela eleição de deputado em 2018, mas não era um plano pessoal, mas era uma orientação e uma necessidade do diretório estadual para que se tivesse candidatos aqui por conta de cláusula de barreira, enfim, aquilo tudo, que lamentavelmente não foi alcançado pelo partido então. Quando eu ouço as pessoas falando, por exemplo, nas redes sociais, intervenção militar já, coisas do tipo, né? Vamos fechar o Congresso. Recentemente o presidente fez ali uma alusão, uma convocação para um protesto contra o Supremo Tribunal Federal, que tem as suas falhas sim, né? Tem, claro que tem. Mas Congresso Nacional, eu vou dizer a você uma coisa, eu ainda prefiro a democracia com todas as falhas que ela tem, viu, Breno? Com todas. Com certeza. Não quero deixar de falar sobre o grupo do Banzé. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes Deus, ou na maioria das vezes, Deus se manifesta de formas estranhas. E a forma mais bonita que ele se revelou a mim, até me emociono,
foi através desses bichinhos aí.